Tranquilo. Francisco, quais as novidades do novo programa da declaração de 2023? 2022/2023. Esse ano, nós temos duas novidades fortes. Uma é a declaração pré-preenchida, que ela vem, é uma novidade que o governo está propondo. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, numa primeira live, eu falei sobre os diversos programas paralelos que o governo tem, que informam a ele todas as atividades do CPF dos contribuintes, de MOB, de MEP, Decred, uma série delas. E agora o fisco está utilizando dessas ferramentas para fazer a pré-preenchida. Quando as empresas, as organizações militares elaboram a DIRF, informam o fisco o que você recebeu de salário, o que o contribuinte recebeu de salário. Então, essa informação a gente já digitava, agora vai vir na pré-preenchida. Informações bancárias virão na pré-preenchida. Informações de plano de saúde virão na pré-preenchida. Então, essas são algumas informações que o sistema, que a Secretaria Federal está colocando à disposição do contribuinte para ajudá-lo a declarar, a fazer a sua declaração. É lógico que essas informações elas estão incompletas. Por exemplo, você tem um plano de saúde, vai vir um plano de saúde, mas nem todos os recibos médicos você tem, entendeu? Informações bancárias com vias que você tem no seu CPF. Você tem alguma conta conjunta, ou pode estar no titular da conta. Então, é interessante, mesmo com a existência da pré-preenchida, que o contribuinte pegue os seus comprovantes das informações financeiras, salariais, bancárias, de saúde, para que a gente possa fazer a declaração de imposto de renda. Então, uma novidade esse ano é a declaração pré-preenchida. E a outra é a utilização do PIX. O governo está otimizando a utilização do PIX na hipótese do contribuinte ter restituição da declaração de imposto de renda. Então, se o contribuinte utilizar o PIX como forma de recebimento da restituição, terá prioridade entre os demais que colocam conta bancária, conta de poupança ou conta pagamento. Mas o PIX, na declaração de imposto de renda, é o CPF. Por exemplo, a minha conta bancária é um número do meu celular, não é o meu CPF. Mas o contribuinte que tem o seu PIX com o número do seu CPF, ele vai ser beneficiado na restituição. No caso da minha empresa, por exemplo, é o CNPJ da minha empresa. Então, no caso do contribuinte pessoa física, tem que ser o CPF. Outra forma de PIX não será aceita. Tá? Essas são as novidades para esse ano, tá? De imediato assim. Vou seguir com o roteiro. Então, quem não tem PIX no CPF, é melhor fazer, né? Que aí recebe uma japa. Exato. Na realidade, a restituição ela tem alguns argumentos. Por exemplo, quem tem 80 anos recebe primeiro, depois de 65 a 80, quem tem enfermidades, os professores que têm como renda principal, os contribuintes que têm como renda principal ser professor. Então, essas pessoas recebem na frente. E agora eles incluíram quem fez a declaração pré-preenchida e utilizou o PIX CPF. O restante Uma dúvida, Francisco. Como serão elaboradas as declarações desse ano? Bom, existem duas formas. A partir da pré-preenchida, nós vamos ter duas formas de declarar. Vamos ter a base, por exemplo, aqui no Sinfa, nós fazemos a declaração dos nossos associados, então temos a declaração do ano anterior na nossa base de dados. Então, quando você faz a declaração, inclusive, quando você baixa o programa e vai fazer a declaração, tem a opção buscar informações do ano anterior, sim, porque nós temos na nossa base, e aí vem atualizado, o endereço vem já pré-preenchido. O endereço, os dados da pessoa física, algumas rubricas já se apontam como salário, os bens, você só complementa as informações do ano corrente, alguma coisa pode ter mudado. Mas, então, tradicional,
A forma tradicional é que a gente sempre fez aqui no CIF. E existe agora a forma nova da pré-preenchida, que é pelo SouGov. SouGov e MeuGov. Quem vai utilizar essa opção, a declaração ela já vem pré-preenchida. Você entra no SouGov, busca a informação dos anteriores. Um exemplo de que isso é benéfico. Alguns associados faziam declarações dos anos anteriores fora do CIF. Então, nós temos uma dificuldade, eu tenho que digitar todo o endereço, todos os dados, todos os bens, todas as dívidas, todas as despesas médicas normais do plano de saúde. Já com o SouGov, já está lá, porque algum contador fez, subiu para a base da Receita, e quando eu utilizar a declaração via SouGov, essas informações já vão vir de imediato para preencher. Entendeu? Muito obrigada, Francisco. Nada. Mestre, tá sem som. Luiz Cláudio, você tá mudo. Deixa eu perguntar para você já falou sobre o Pix aí, mas Sim. Além do Pix, quais são as novidades que a gente tem para 2023 em relação a 2022? E aí, se você puder repetir também, falar novamente sobre a questão do Pix. Não, pois é, o Pix, ele é uma ferramenta que o governo anterior colocou, é uma forma de pagamento. Tradicionalmente, você antigamente pagava por cheque, dinheiro, cheque. Depois apareceu o DOC, depois o TED, e agora o Pix. As transferências também são de forma de pagamento. Mas o Pix, ele é bem rápido, em cerca de meia hora o dinheiro está na sua conta. Antigamente o tempo era menor, 3 a 5 minutos. Não, Pix é imediato, não demora meia hora. Não, o que acontece? Depois do certo período do expediente bancário, ele demora um pouco para ser reconhecido, por aquelas questões de você validar ou não. Dependendo dos valores. Né? E também dependendo dos valores. Isso, desculpa. Mas, então, é uma nova forma de pagamento. A Receita Federal está utilizando ela como forma, otimizando a forma de devolução da restituição para incentivar a utilização do Pix, tá? Mas, no ano passado, a Secretaria Estadual de Fazenda, no meio do Cefaz dos estados, assinaram um acordo na qual solicitou a todas as instituições financeiras de crédito, bancárias, as informações dos PIX retroativo a janeiro de 2022. Por que a Cefaz pediu isso? A ideia da Cefaz é pegar os vendedores, as pessoas que comercializam bens e não recolhem o ICMS. Mas essas informações serão partilhadas com a Receita Federal. Então, quando um exemplo, o Dr. Rian, ele advoga para o Sinfa e ele advoga de forma gratuita, porque o Sinfa, os associados não pagam na área dele. Mas, excepcionalmente, ele pegou um cliente, autorização do Sinfa, é claro, pegou um cliente para receber os honorários. O cliente pagou ele por Pix. Essa informação, o fisco já sabe. Se ele sonegar, cairá em malha fiscal, porque as informações dos PIX foram retroativas a janeiro de 2022 e informaram ao fisco estadual e ao fisco federal. Então, um exemplo, o camelô aqui da esquina. Antigamente não existia para o fisco. Então, agora eu já conversei até com os amigos que são camelôs, tem que declarar, porque se você não fizer a declaração de imposto de renda e informar os valores que você recebeu, se foram acima de 1913,98 até 2022. Até 30 de abril será também 1913,98. A partir de abril, o nosso presidente vai mudar para 1.320. Mas enquanto não mudar a tabela, quem recebeu acima de 1913,98, qualquer valor, inclusive PIX, tem que fazer carnê-leão e vai ter que fazer declaração por renda. Porque o fisco, sabendo disso, daqui a 1, 2 anos, ele mandou uma correspondência para você, bloqueia seu CPF, para obrigar você a fazer a declaração de imposto de renda. O PIX teve esse fundamento. E questão de isenção de pensão alimentícia, mudou alguma coisa? Não, mudou, isso é muito interessante. O que aconteceu? Alguns anos atrás, a gente já debateu sobre isso,
a pensionista, por exemplo, um associado paga pensão a uma ex-esposa. Nós temos até associados que pagam 2, 3 pensões, um herói. A pensão dele é tributada no salário dele, porque quando ele ganha um salário, sofre tributação. Quando a esposa, ex-esposa, ex-companheira, lançava na declaração de imposto de renda dela, esse valor também era tributado, era entendido pela Receita Federal como rendimento tributável. Então, esse dinheiro, ele sofria bitributação. Ele era tributado pelo marido e depois pelo ex-marido, pela ex-esposa. Então, o Supremo Tribunal Federal teve um entendimento no final do ano passado e que, a partir desse ano, todo rendimento de pensão alimentícia é rendimento isento, como se fosse rendimento da poupança. A pessoa recebe e vai ter um campo específico para declarar como rendimento isento. Então, a associada que recebia a pensão do ex-marido, ao juntar com o trabalho dela, com a aposentadoria ou a renda dela, e pagava imposto de renda, porque esse valor, a princípio, você não recolhe por carnê-leão, você não recolhe imposto de renda, mas quando você juntava na declaração, te dava um saldo a pagar. Então, esse saldo a pagar, ele deve ser restituído de 2018 para cá. Ou seja, a contribuinte tem direito a solicitar dos últimos 5 anos o imposto de renda pago indevidamente sobre pensão alimentícia. Isso foi uma mudança na lei no ano passado. O Supremo Tribunal entendeu que era uma bitributação, o marido e a ex-esposa. Então, isso é uma mudança que aconteceu esse ano. Uma mudança que iria acontecer, mas não aconteceu, foi aprovado na parte legal, né, foi aprovado pelo Senado, mas não foi aprovado pela Câmara de Deputados e não foi assinado pelo presidente. É o pagamento, o lançamento dos aluguéis na declaração de imposto de renda. Aluguel, um exemplo, eu aluguei um apartamento do Dr. Rian. Aluguel, para mim, é uma despesa normal, como pizza, como remédio. Se fosse como despesa médica ou como despesa de instrução, eu poderia bater na minha declaração de imposto de renda. Então, se eu não lançar, o doutor Rian não paga imposto de renda sobre o rendimento do aluguel que ele recebe. O que o governo está fazendo? Propôs, só não foi assinado no governo anterior, mas deve acontecer para esse ano. Colocar como o rendimento, o pagamento de aluguel como despesa dedutível, como assistência médica e como instruções, para que quem paga aluguel obtenha aí um desconto de 40%, 50% nesse rendimento. Porém, ao lançar essa despesa na declaração de imposto de renda, automaticamente você informa ao fisco que alguém está recebendo aluguel, no caso do Dr. Rian. E aí ele teria que lançar na declaração de imposto de renda dele esse rendimento. Se ele não lança, ele vai passar a lançar e aí pagar imposto de renda sobre esse rendimento. Essas não são as mudanças que aconteceram. Essa última não vingou, mas está para mudar agora na próxima gestão do governo. Então o aluguel ainda não está valendo, só ano que vem. Entendeu? Essa movimentação do PIX, essa observação, esse olho grande do governo, da Secretaria Federal em cima do PIX, é porque quando você tem um aumento patrimonial não justificado, esse passivo é tributado. Então, você tem uma movimentação bancária, você recebe dinheiro, e não é oriundo do seu salário, então essa renda é tributada. Então, o PIX, ele está servindo para a Receita Federal como uma ferramenta de busca de dinheiro. Ok. Mais alguma dúvida sobre imposto de renda? Eu acho que ninguém fez perguntas aqui no... Ou seja, nenhum almoço é grátis, né? O PIX não tem tarifa? Sim. Está sendo monitorado. Não, hoje nós vivemos um grande Big Brother. A Receita Federal monitora você diariamente com toda a tua movimentação de CPF. Você vai no restaurante, botou CPF na nota, ela sabe quanto você ganha. Os grandes crimes de fraude são checados dessa forma. Um exemplo, um governador ganha 40 mil,
Aí você pega os gastos do restaurante que estão no cartão de crédito, os gastos de aluguel, os gastos todos que estão no CPF dele, e é maior que 40 mil, então ele tem uma renda que não está sendo declarada. E aí começa a investigar as fraudes governamentais, vamos dizer dessa forma.